Olá, amigos. Hoje eu estou revisando aqui a Síndrome de Sturge-Weber. Meu nome é Diego Dias. Eu vou ler praticamente essa descrição que está aqui no Radiopedia. Estou fazendo a revisão de estudo e, para quem gosta de escutar áudio, vai acompanhando mais fácil o entendimento. Então, assim, a Síndrome de Sturge-Weber, né, ou angiomatose encefalotrigeminal, é uma facomatose caracterizada por manchas faciais em vinho do porto e angiomas piais. Isso aqui é interessante. Essas angiomas faciais, né, ou manchas em vinho do porto. Se você procurar por manchas em vinho do porto ou em inglês, que é mais fácil, vai ter mais imagens, port wine stain, você vai ver como que é essa apresentação das manchas em vinho do porto, né? Na região da face, normalmente pegando aqui trajeto do trigêmeo, tá bom? Então ela faz parte de um espectro de fenótipos possíveis, né? Incluindo síndrome metamérica cerebrofacial. E as principais características da síndrome de Sturge-Weber podem ser lembradas por mnemônicos. Tem um mnemônico aqui que eu vou mostrar. Então aqui temos dois mnemônicos, Sturge Caps e os 8 Cs. Então aqui em relação ao Sturge Caps, o primeiro S vem aqui dos Caesars de epilepsia, o T de Train Track, Giriform Classification, que no caso são as classificações giriformes, né, em trilho de trem, Trigeminal Territory, né, o T aí de mancha do vinho do porto no território trigeminal que eu mostrei, costuma ser unilateral, ter retardo, glaucoma, a associação do gene aqui, e epilepsia, né? Ah, justo. O E aqui de epilepsia, então o Caesars aqui, na verdade, ele é mais para convulsões, né? Na tradução. Então o C aqui, o espessamento da calvária, do lado que você tiver a redução encefálica, né? O C também de alargamento do plexo coroide, atrofia do hemisfério cerebral ipsilateral, angiomatose pial, o P, né? O S de um aumento do seio paranasal. E os 8 Cs aqui é para lembrar na mesma pegada de tudo que pode acontecer, né? Então, assim, vamos de baixo para cima. Então, cutâneos, né, pensando em mancha do vinho do porto, o angioma do olho, né, coroidal, angioma coroidal, espessamento da calvária, né, o aumento do plexo coroide, isolateral a alteração, né, um aumento dos seios cavernosos, calcificação do aspecto de trilho de trem, né, calcificação cortical, atrofia cerebral e também angiomatose pial, né, com congestão venosa. Voltando aqui então, basicamente são essas coisas que a gente vai ver nos mnemônicos aí. Mas assim, é uma síndrome rara, coincidência estimada em 1 para cada 20 a 50 mil nascidos, né? Mas essas imagens menores que você está vendo aqui que eu vou ampliar, elas são muito típicas, né? Olhou, tem mancha do vinho do Porto, a gente fecha o Sturge-Weber, basicamente isso. Então, porque o quadro clínico é óbvio, né? Então, tem uma malformação facial congênita, né? Capilar e cutânea, também conhecida como mancha do vinho do Porto, né? E essa característica está sempre presente, geralmente envolve a divisão oftálmica, né? V1 ali do nervo trigêmeo. E se esse território não estiver envolvido, a síndrome de Sturge-Weber é improvável, mas aí a gente tem que avaliar, porque em 5% ela vai apresentar um acometimento intracraniano sem ter o nervo cutâneo associado, mas lembra, só 5%. Na maioria dos casos, 70%, o nevo é unilateral e ipsilateral a normalidade intracraniana. Então, assim, a manifestação clínica mais comum são as crises epiléticas ali da infância, né? Convulsões, crises epiléticas, presentes em 70, 80, 90% dos casos, que muitas das vezes é refratária até o tratamento medicamentoso. Então, geralmente começa nos primeiros anos de vida e estão frequentemente associados ao atraso do desenvolvimento e sintomas hemisféricos, incluindo a hemiplegia, hemiparesia e heminopsia, né? Então, você vê que nessas imagens menores aqui, sempre o acometimento costuma ser unilateral. Nessa aqui parece que tem bilateral, mas a maior parte das vezes que você achar o nevo cutânea, mancha do vinho do Porto, as alterações encefálicas vão estar do mesmo lado, tá bom? Então, quanto à tomografia, calcificação subcortical observada em idade mais precoce que a radiografia, né? Toma bem melhor que a radiografia, claro, e vai ter perda de volume parenquimatosa associada. Então, vai diminuindo, vai atrofiando e vai calcificando.
O sinal de calcificação cortical, subcortical, aumento da calvária, dos seios regionais pode ser evidente, o plexo coroide ipsilateral pode estar aumentado. Casos graves, vai lembrar a aparência de David Hoffmanson, fica para uma outra apresentação. E hemangiomas coroides da órbita, né? Então tem que fazer o fundo de olho, o acompanhamento com o oftalmologista é importante. E alargamento assimétrico do seio cavernoso. A ressonância é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai pelo menos avaliar melhor com o gadolínio, um realce leptomeningio na área afetada, devido que as veias cerebrais internas estão congestionadas, aí forma aquela angiomatose pial, resultando em isquemia congestiva venosa com infarto e obliteração do parênquima. Então essa angiomatose pial que leva às calcificações que a gente vê ali. Muito mais tarde na vida, a angiomatose pode queimar, aqui veio da tradução para o português, daí ela perde o realce, ela não vai realçar, vai ficar só calcificado, né? O plexo coroide pode estar aumentado, isso a gente vê na tomo também, e a gente pode ver também a dilatação das veias parenquimatosas que comunicam com os sistemas venoso superficial e profundo. Pode ter na espectroscopia diminuição da população neuronal, né? E assim, na angiografia, a maior parte dos casos, a angiografia vai ser anormal, vai mostrar que as veias corticais superficiais estão ausentes com a drenagem venosa profunda anormal e aumentada. Então aqui uma escanometria de um caso bem típico. Você vai ver aqui essas opacidades serpengiformes nesse corte de perfil aqui, que são aquelas calcificações que a gente vê na tomografia. Então, é basicamente isso: acometimento unilateral, redução volumétrica, aumento do espaço licórico, pode ter aumento regional também aqui do plexo envolvido, né, o plexo coroide de onde está atrofiado. Você vai ver a calcificação córtico-subcortical, certo? E, eventualmente, aqui tem uma simetria também de seios da face, né? E alteração do fundo de olho, que vai ter que ver com o oftalmo, mas do ponto de vista tomográfico é mais fácil para a gente identificar hemiatrofia cerebral com bastante calcificação unilateral. Aqui um outro caso, que a gente vê um corte de ressonância magnética, né, com contraste, e no lobo parietal esquerdo aqui, tá sutil, eu fiz de propósito colocando só essa fase primeiro, vocês vão ver aqui um realcezinho ligeiramente superginoso aqui, né? Que é o realce pial, né? Não tem tanta alteração se a gente for ver, passar o olho rápido aqui, mas está bem aqui. Agora para vocês verem como é que fica no SWI. Aqui, ó, então no SWI, olha como que a gente vê essa vasculatura e onde a gente vê o realce pial, né, do lobo parietal esquerdo aqui. Alteração vascular. E para a gente entender melhor, até se a gente observar aqui no FLAIR, você vê que a alteração, onde está a alteração vascular, não tem edema, não tem hemorragia, né? Então, essa alteração vascular pial vai levar à isquemia, né? Um insulto crônico aí que vai atrofiar, vai calcificar, e a gente vai ver na tomografia depois aquela redução volumétrica com calcificação cortical subcortical. E assim, eu sei que o vídeo já está quase dando 10 minutos, mas se você chegou até aqui nessa discussão, o que eu gostaria de pensar junto, né, para quem está estudando NeuroHeart igual eu agora, estudando um pouquinho mais, é pensar no diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial aqui vai ser a combinação, então, de calcificações intracranianas múltiplas, né, uma hemiatrofia cerebral e o realce leptomeningio. Então, quando você junta isso aí, algumas coisas você tem que pensar. Bem, pode ser, então, né, além do Sturge-Weber, que vai ter a mancha do vinho do Porto, vai ser muito típica. E se não tiver? Bem, podemos estar diante, então, de uma malformação arteriovenosa? Essa é uma coisa. Se for várias calcificações, é que normalmente vai estar bilateral, mas as calcificações infecciosas na torche tem que ser pensada, né? Neurocicercose pode ter. Face síndrome, eu vou fazer um vídeo disso depois, né? Infarto cortical, né? Pode ter associação. Radioterapia, ainda mais se for por causa que pega só um hemisfério, né? Pode levar a atrofia. Síndrome de Gobi, também vou deixar para algum outro vídeo. E um outro ponto que eu quero puxar aqui é que, no geral, a gente tem que pôr essas alterações da síndrome de Sturge-Weber dentro das facomatoses, né? Que são síndromes neurocutâneas. Então, você vai ter alteração encefálica,
né, as calcificações aqui, e vai ter as alterações cutâneas. E as mais comuns, né, acho que vale vídeo para tudo aqui, é neurofibromatose tipo 1, tipo 2, esclerose tuberosa, a própria síndrome que a gente discutiu agora, e a doença de von Hippel-Lindau, né? Vou deixar o link desse artigo aí do Radiopedia, acesso livre, né? Mas o objetivo aqui era dar um apanhado geral para quem quiser só escutar e ver um pouquinho das imagens. Posso ter falado alguma coisa errada aí no meio do vídeo, mas espero ter ajudado quem estiver estudando também.